Eu escolhi o tema para a gente bater um papinho hoje, gente, do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 6, e o item 6, o item que eu escolhi é o jugo leve. Né? Vamos ver por que Jesus falou que se a gente caminhar com ele, as nossas provas vão ficar mais leves, né? E fica mesmo. Acho que todos nós que estamos aqui já conseguiu perceber que fica mesmo. Né? Quando a gente está na sintonia do Mestre, realmente a vida muda. Né? Eu vou ler só o primeiro trechinho que está no Evangelho. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é isso mesmo, né? Olha só a virtude que ele falou que ele tem. Ele tem todas, né? Mas ele acentuou, para a gente pensar aí, manso e humilde de coração. Né? Eu acho que no momento que a gente está evolutivo, a gente é pouco manso e pouco humilde, né? De coração. Jesus ele veio trazer assim várias ferramentas para a gente compreender a lei, como funciona as leis divinas. E ele veio trazer essas leis para nós, né? Aí ele resumiu lá no Evangelho, ele resumiu em duas as leis, as muitas leis. Amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, é a lei do amor. Aí, nós temos que pensar como que foi que ele ensinou esse amor para nós. Porque a gente ainda está rastejando no amor, né? Então, no livro Boa Nova, que é um livro que eu acho maravilhoso, o Mateus, o discípulo dele, ele julgava muito as pessoas, e ele era um pouquinho preconceituoso no início da carreira. E aí, Jesus, com aquele amor infinito, ele veio ensinar para o Mateus o que era esse amor, né? Que o Mateus estava assim, um pouquinho relutante que nem nós, né? E aí, ele ensina Mateus como que é amar. Não é esse amor sentimento, né? Que algumas pessoas que a gente ama, a gente olha, né? Aquele frenesi, aquela emoção. Não, porque isso a gente não vai conseguir ter pela humanidade inteira. Mas ele fala do amor, tolerância, do amor, paciência, do amor, humildade, do amor, mansidão, né? Tudo isso é amor. Quando nós conseguimos o amor, caridade, o amor, aceitação do próximo como ele é. Quando a gente faz isso, a gente está amando. A nossa companheira da semana passada falou da fé, como orar, ela citou várias etapas, né, de palestras anteriores. Eu muito dificilmente faço prece, tá? Muito dificilmente, porque eu me ligo a Deus num bate-papo mesmo, né? Num bate-papo com Deus. E cada um de nós tem a sua forma. Então, aceitar o próximo como ele é uma oração. Por quê? É uma aceitação da lei divina. Porque se nós acreditamos que todos somos filhos de Deus, iguaizinhos, então não dá para discriminar ninguém. Não dá para ter preconceito
em nenhuma espécie de preconceito. Não é só de raça, qualquer tipo de preconceito. Porque nós estamos em filho de Deus, ele é filho de Deus. Se você tem 2 filhos e alguém chega para você, eu adoro o seu filho X, mas o Y eu detesto, você vai ficar totalmente feliz com essa pessoa? Não. Vai te doer, porque ela detesta um filho seu, que também faz parte do seu amor. Se nós somos assim, imagine Deus. Então, se a gente ama aquele bandido cruel, se a gente detesta aquele bandido cruel, porque no nosso entendimento não dá para amar, não dá para aceitar ele como ele Deus fica chateado, sim, porque ele criou ele eterno, porque ele confia que ele vai evoluir, vai ser um ser maravilhoso. E qual foi o professor que ele deu para todos nós? Ele colocou nós tudo nesse planetão aqui maravilhoso, e somos todos diferentes um do outro. Ele deu esse professor maravilhoso, Jesus. E esse professor prometeu para ele, falou, olha, pai, nenhuma das suas ovelhas vai se perder. E eu vou com eles até o fim dos tempos. Qual é o fim dos tempos? Quando todos tiverem asinha para andar sozinho, para voar sozinho. Então, e Jesus vem aí há milênios fazendo isso, até que chegou um ponto que ele falou, não, acho que eu vou ter que dar o meu exemplo físico lá, pessoal, né? Aí ele reencarnou, né? Fazendo esse sacrifício todo. Então, veja, nós temos um professor maravilhoso e que não vai deixar, não vai desistir de nós. Nós vamos evoluir. Mas para entender todos esses ensinamentos de Jesus, todas essas parábolas, todas, a gente precisava de uma chave. E a chave é a reencarnação. E aí, por isso que ele mandou o Consolador lá na frente, que é o Espiritismo, que veio trazer essa palavrinha, a reencarnação. Mas a reencarnação começou com o Espiritismo? Não. Desde que o mundo é mundo, a reencarnação existe e as pessoas têm isso inato. Tem outros povos muito milenarmente antigos que já falavam da reencarnação, que já acreditavam que a vida continuava. Os próprios filósofos, né, falavam, eu acredito que a vida vai além, que nós voltamos em outro corpo. Não tinha palavrinha reencarnação, mas todo mundo acreditava já essa chave de entendimento da lei divina. E essa boa nova que Jesus nos trouxe foi exatamente trazer que a vida é eterna, que existe a reencarnação, a lei de ação e reação, porque sem essa lei de ação e reação, a gente começa a ficar com vitimismo, achando que nós somos coitadinhos, e essa lei maravilhosa da ação e reação vem mostrar que isso cai por terra, né? A lei do merecimento, a lei do amor, como eu já falei, do perdão, da abnegação. Tudo isso foi Jesus que veio trazer, através das parábolas, através dos seus ensinamentos, né, das suas falas. E aí a gente fala, como é que Deus, então, vai saber que eu estou agindo bem, que eu estou conseguindo caminhar na minha evolução? Tudo é sintonia. Então, existe um fluido cósmico que Deus nos governa com isso, e nós entramos nesse fluido com as nossas ações, com a nossa sintonia, e nós entramos na faixa X. Nós estamos na faixa X. Mas nós ficamos nessa faixa, a gente já está num nível bem assim, legalzinho, né? Já conhecemos Jesus, já conhecemos
que a gente reencarna, já fazemos o bem, já estamos nos ligando ao bem, fazemos algumas ações boas no nosso dia a dia. Então, a gente já está numa sintonia legal. Mas a gente fica nessa sintonia o tempo inteiro? Infelizmente, não. A gente está aqui, daqui a pouco a gente critica o outro, aí pode cai. Aí daqui a pouco a gente deseja o mal do outro, cai mais ainda. Aí daqui a pouco a gente é injusto com alguém, a gente é egoísta, tem uma atitude de egoísmo, não interessa quem vai perder, eu quero ganhar. Então, quando nós temos essas atitudes no trabalho, na rua, no trânsito, às vezes a gente vê pessoas que você olha na cara, você fala, puxa, deve ter cultura. Tem cara de inteligente, tem cara de cultura e faz coisas bárbaras no trânsito, de egoísmo. A sintonia dele foi para onde? Pode, caiu. Então a gente fica assim, a gente oscila. Por isso que a gente está demorando de evoluir. Porque a gente oscila, a gente não é o tempo inteiro amoroso. A gente, às vezes, consegue ter mágoa das pessoas que a gente mais ama, pai e mãe, por exemplo. Às vezes a gente fica magoado com pai e mãe, né? Se você consegue ter mágoa daqueles que você mais ama, veja como a gente está oscilando. A nossa internetzinha interna cai de vez em quando, né? E como que mede aqueles que já estão bastante evoluídos, os espíritos bem evoluídos? Eu estou olhando um a um ali, né? O Bezerra de Menezes. Ele é bastante evoluído com relação a nós. E a gente, como que Deus sabe? Como que Deus deu essa abertura de ele trabalhar aqui na Terra e em outros planetas? Como que Deus sabe que ele evoluiu? Porque a internetzinha dele não cai muito. Está bem lá em cima. Ele está numa sintonia, numa faixa, e não está conseguindo cair mais. Então, o que falta para ele? Evoluir mais, aprender mais, mas ele não cai mais. Não está caindo como nós, oscilando. Então, Deus sabe que pode contar com ele nessa faixa legal, nessa faixa da bondade, das virtudes adquiridas. E ele vai ter que caminhar muito ainda para chegar na faixa de Jesus. Mas ele só está nessa ascensão. Então, ele tem trabalhos na Terra e outros planetas que faz com que ele evolua. São bagagens que ele vai acumulando para crescer nessa evolução. Mas ele não vai cair mais. Mesmo que ele optar por reencarnar na Terra em algum momento, ele não vai cair, porque a sintonia dele já está boa. Então, qual é o segredinho para a gente evoluir um pouquinho mais rápido? Segurar as nossas sintonias. Aí, quando a gente faz o mal, eu fui egoísta hoje, tomei uma atitude que só beneficiava a mim e ia prejudicar o resto. Então, eu caí bastante, não caí? Mas se eu perceber, porque nós estamos nessa faixa de perceber, graças a Deus, perceber que errou, e aí tenta se corrigir. Tenta arrumar. Cada vez que a gente faz isso, que a gente se arrepende, que a gente tenta arrumar, a gente volta para aquela sintonia legal. E cada vez que a gente faz isso, que a gente volta mais fortinho, porque a gente volta com aprendizado na mochilinha. E se a gente aprendeu, a chance da gente cair novamente na mesma situação já fica mais difícil. Então, a gente vai avançando. Por isso que existe a tal da reforma íntima, que a gente bate tanto na tecla. Isso é a reforma íntima, é você se perceber, consertar, arrumar. Não dá para arrumar mais aquela situação, porque aquela pessoa que eu fechei no trânsito não vou encontrar mais. Mas seja hoje bonzinho, maravilhoso, menos egoísta, com os que estão na sua volta agora. E aí, cada atitude nossa, que é lúcida, consciente, porque nós nos corrigimos, porque
tivemos a consciência de que fizemos errado e nos corrigimos. Essa atitude consciente vai nos fortalecendo e enchendo a nossa bagagem de virtude. E é esse o caminho que nós vamos percorrer para adquirir essa evolução. Não tem outro caminho. É essa cai, levanta, corrige, vigia os pensamentos. Às vezes a gente já está num nível que consegue até frear antes de fazer. Olha que legal. Quando isso acontece é maravilhoso, né? E aí nós vamos ficando numa sintonia bacana que muito dificilmente um ser que está numa faixa muito abaixo de nós e que ainda está no nível da maldade, vai conseguir fazer a maldade para nós. Muito dificilmente. Porque nós não vamos mais ficar na mesma faixa. Explicando assim rapidinho a faixa, numa forma mais material, porque a gente sabe que a rua aqui de baixo é muito perigosa. Todos nós sabemos que é muito perigosa, porque as pessoas que estão ali ainda estão nessa faixa do mal, e aí muito assalto, muita isso, muito aquilo. Aí você se enche de ouro, você usou seu livre-arbítrio para ir numa faixa que você sabe que é negativa. Você não se precaveu, você não usou o seu intelecto, o seu raciocínio para evitar aquela situação. Então, você procurou a sintonia, né? Então, infelizmente, você vai passar pelo perigo. Mas, às vezes, você passa pelo perigo, mas se você não caiu a sua sintonia, continua lá, eles vão levar seus bens materiais, mas vão te deixar em paz. Não vão fazer absolutamente nada com você. Vai levar só os bens materiais. E aí vai fazer você aprender que não pode mais fazer essa estutícia. Porém, você não vai ser agredido fisicamente, não vão te matar, não vão fazer nada, porque você não está no merecimento. Lembra que eu falei do merecimento? Então, a gente vai tendo... Por isso que Jesus falou que o jugo dele é leve. Porque nós vamos compreendendo que tudo depende de nós, tudo é sintonia, merecimento, ação e reação, vida presente, vida passada, tudo tem uma conexão, uma ligação. Quando nós compreendemos isso, é claro que o nosso fardo vai ficando mais leve. As nossas provas começam a ficar mais leves, porque eu vou compreender que eu estou passando por isso, porque essa situação ruim é uma reação de uma ação que eu fiz nessa vida ou em vidas passadas e que foi equivocada, que foi errada e que vai precisar que eu me corrija e que eu aprenda qual é o certo. E às vezes, para a gente aprender o certo, a gente precisa passar pela dor. Eu não sei vocês, mas já perceberam quanto a gente aprende mais? A gente aprende muito mais, né? Então, o fardo fica realmente mais leve porque nós compreendemos que não existe injustiça. Ah, mas não houve injustiça? Você entrou na sintonia. Quando às vezes eu vejo alguém fazer maldade, eu falo, coitado, entrou na lei de ação e reação. Já entrou e é infalível. Não sai de lá enquanto não aprender. Não sai. Então, quantas vidas o Bezerra teve dificuldades de prova para aprender tudo que ele aprendeu, né? Então, nós estamos no caminho bacana, no caminho bom, já, graças a Deus, mas a gente precisa perseverar mais.
pensamento, sentimento, atitudes, né? Então, deixar mais de lado o egoísmo, ser mais humilde, mais aceitar o próximo como ele é, sem julgamento, sem tanto julgamento, sem tanto julgamento e zero de preconceitos, porque o preconceito faz a gente achar que aquele ser é inferior a nós, e não existe isso. A gente pode até ser mais evoluído espiritualmente que aquele outro, mas não esquecer que ele faz parte da nossa parentela. Ele é nosso parente. Ele é nosso parente porque ele é filho de Deus. E nós somos também, então ele é nosso parente. Né? Dá para caminhar junto? Não, porque ele está aí tão equivocado, e eu já dei uns passinhos para frente, não dá para caminhar junto. Mas dá para a gente orar por eles, dá para a gente pedir a Jesus que a sua luz se derrame sobre ele, para abrir uma brecha. Dá para a gente fazer tudo isso. E cada vez que a gente faz isso, a gente cresce. Porque nós estamos sendo mais amorosos, mais mansos de coração, e estamos entendendo mais o mecanismo da lei divina. Eu vou encerrar, que acabou meu tempo. Eu vou encerrar com uma frase que eu vi na internet e que eu adorei, né? Então, eu falei, vou colocar aqui para falar para o povo. Ele falava assim, olha, não sei quem é o autor, viu, gente? Porque eu sempre esqueço o nome do autor, o nome do livro, é um horror. Quando chegar a prova, o problema, não perguntar por que comigo, por que eu? Não pergunte. Vire a pergunta para Jesus e fala assim, olha, Jesus, qual a virtude que eu preciso exercitar para passar por essa prova com virtude, sabedoria e vitória? Olha que legal. Então, para a gente perguntar para Jesus, qual é a ferramenta que eu preciso? Aí Jesus pergunta, se você perguntar de coração, ele vai responder. É a paciência. É a tolerância. É a humildade. Ele vai responder. Aí começa a vigiar um pouquinho mais, né? Porque quando a gente descobre as nossas necessidades ou os nossos defeitos piores, a gente começa a se vigiar. Porque a gente quer aquecer, a gente quer pular um pouquinho a nossa sintonia para cá e não quer deixar a nossa banda larga cair mais. Então, a gente precisa perseverar, né? Qual é a sintonia de Jesus? Lá em cima, tem jeito de cair? Jamais. Jamais. Ele reencarnou no nosso planeta e ficou lá em cima, não entrou nem um segundo na sintonia da Terra. Então, a gente precisa caminhar bastante. Milênios falta, mas a gente não pode desistir, porque nós já estamos num nível legalzinho, com relação a outros irmãozinhos que estão lá na retaguarda. Mas qual é o nosso dever? Dar exemplo para esse da retaguarda caminhar. Como chama a palavra? Que eu adorei. Ubuntu. Ubuntu. É o Ubuntu para nós, né? Nós não vamos conseguir ficar felizes se na retaguarda a gente tiver um monte de irmãos que moram no nosso coração em sofrimentos, né? Não foi isso que o Bezerra fez? Jesus falou para ele, você vai para outro planeta mais evoluído? Ele falou, não, vou ficar na Terra, porque eu quero ajudar os que estão lá na retaguarda, né? Então, é isso. Que nós possamos, mesmo milimetricamente, dar o nosso exemplo, né? E nós já temos possibilidade, viu, gente? Nada de ficar, eu sou pequenininha demais. Somos pequenos, nada de querer comparar a gente com gente grande. Mas nós não somos tão pequenos a ponto de não poder dar exemplo. Nós já podemos, né? Então, que Jesus nos abençoe. Tá? Obrigada pela atenção. Quem vai fazer? Boa noite a todos. Uma vez obrigado, Anaé, pela oportunidade. Bom,
vamos fazer as vibrações, né? Sabemos que vibrar nada mais é do que nós doarmos do nosso coração e temos de melhor. Nós vamos serenando os nossos pensamentos, depois da palestra da Clarice, vamos refletir sobre o que foi dito aqui. Mas nesse momento vamos serenar os nossos corações, vamos respirando bem tranquilamente, ligar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Vamos vibrando por toda a criação de Deus. Aquilo que Deus veio ao longo, criando no espaço. Vamos vibrando por esse planeta que nos acolhe neste momento. Vibrando pela Terra. Vibrando muito intensamente por todos esses governantes que neste momento têm seus corações endurecidos pelo poder. Vamos vibrando todo o amor que tivermos para que chegue até eles. Para que eles possam, Senhor, olhar para os nossos irmãos que estão sob a sua proteção, com amor, com carinho, com respeito. Que no coração dessas criaturas o amor do Pai possa florescer. Vamos vibrando por todos esses nossos irmãos que neste momento encontram-se sem fé, desamparados, sem perspectivas, sem confiança. Que no coração dessas criaturas a fé, a esperança, a certeza de que o Pai a nenhum de nós desampara, possa ser fortalecido. Vamos vibrando pelo Brasil, a pátria do Evangelho. Que aqui também os nossos governantes possam deixar que o amor de Deus floresça em seus corações, para que as suas atitudes possam continuar sendo de amor e de paz, porque essa terra haverá de abrigar todos os necessitados, em nome de Deus. Vamos vibrando pelos asilos, pelas creches, pelos presídios, pelos lares indigajustos, e todas as pessoas que, neste momento, são moradores de rua, aqueles que perderam a fé, a esperança, aqueles que não acreditam mais em nada. Que o amor de Deus possa aquecer o coração desses nossos irmãos. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por aqueles que, porventura, se acham nossos inimigos. Que recebam também nosso abraço afetuoso, de carinho e de amor. E humildemente, vamos vibrando por nós mesmos, para que possamos continuar firmes no nosso propósito de melhorarmos, sermos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado.